Meu nome é Helena. Durante 40 anos, eu acreditei que conhecia a minha família. Mas naquela noite, dentro de um hospital silencioso, eu descobri que a pessoa que mais me rejeitou em vida guardava um segredo capaz de destruir tudo o que construímos. Mas tudo o que eu sabia caiu por terra no dia em que a minha sogra, já à beira da morte, decidiu contar um segredo que mudou completamente a minha vida. Se essa história tocar você em algum momento, deixe um like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo relatos como este. Naquele dia, o telefone tocou cedo. Era meu marido, Paulo, com a voz trêmula. Helena, corre para o hospital, a mamãe não tá bem. A mãe dele, Dona Lourdes, sempre foi uma mulher dura, fria, nunca me aceitou de verdade. Em 30 anos de casamento, eu nunca ouvi um obrigada ou um você é como uma filha. Sempre houve distância, silêncio, olhares atravessados. Quando cheguei ao hospital, Paulo estava sentado no corredor, com o rosto entre as mãos. O médico disse que Dona Lourdes tinha sofrido uma hemorragia grave. Não sabiam se ela passaria daquela noite. Entramos no quarto. Ela estava muito magra, respirando com dificuldade. Se você já viveu conflitos familiares que nunca foram ditos em voz alta, talvez se identifique com o que vem a seguir. Os olhos, porém, estavam atentos. Quando me viu, fez um gesto fraco com a mão. Helena, fica, ela pediu. Aquilo me surpreendeu. Nunca, em 3 décadas, ela tinha pedido nada a mim. Paulo se aproximou da cama, emocionado. Mãe, estamos aqui. Ela respirou fundo, como se juntasse forças. Antes de morrer, eu preciso contar a verdade, porque se eu levar isso comigo, não vou ter paz. Eu senti um arrepio percorrer o corpo inteiro. Dona Lourdes olhou primeiro para o filho, depois para mim. Seus olhos se encheram de lágrimas. Paulo, você não é filho do homem que te criou. Se você está ouvindo essa história até aqui, considere se inscrever no canal. Muitas verdades difíceis começam exatamente assim. O quarto ficou em silêncio absoluto. Meu marido arregalou os olhos. Como assim, mãe? Ela apertou o lençol com dificuldade. Seu pai, o homem que você chamou de pai a vida inteira, nunca soube. E agora é tarde demais. Paulo balançou a cabeça em negação. Isso não é verdade. O senhor Antônio sempre foi meu pai. Ela chorou. Foi quem te criou, mas não foi quem te gerou. Eu mal conseguia respirar. Então, ela virou o rosto para mim. E você, Helena, sempre foi a pessoa mais injustiçada dessa história. Meu coração disparou. Do que a senhora está falando? Ela fechou os olhos por alguns segundos e continuou. 40 anos atrás, eu trabalhava como costureira em uma casa grande. O dono da casa era um homem poderoso, casado, respeitado. E eu, jovem, sozinha, com medo do mundo. Paulo começou a entender. Mãe, você está dizendo que... Ela assentiu lentamente. Eu engravidei daquele homem, e quando contei, ele disse que a única solução era esconder tudo. Me arrumou um casamento rápido, com seu pai de criação, um homem bom que acreditou que o filho era dele. O chão parecia ter sumido. Paulo estava em choque. Quem era esse homem? Dona Lourdes respirou com dificuldade. Era o seu avô, Helena. O meu avô? Sim, ela respondeu. O pai da sua mãe. Naquele instante, tudo fez sentido. O desprezo dela por mim, os olhares frios, a rejeição silenciosa. Eu era o retrato vivo do passado que ela tentou esconder. Paulo levou as mãos ao rosto. Então, eu sou... Vocês são primos, ela completou, chorando.
Eu não queria que isso acontecesse, mas fui covarde. Deixei o tempo passar e, quando percebi, já era tarde. O quarto parecia pequeno demais para tanta dor. Por isso você nunca me aceitou, eu disse com a voz falhando. Eu lembrava a senhora de tudo. Ela abriu os olhos e me olhou. Sim, mas você não teve culpa nenhuma, nenhuma. Paulo se levantou, desnorteado. Nosso casamento, nossos filhos. Eles não têm culpa, Dona Lourdes disse. O erro foi meu. Eu segurei a mão de meu marido. Ele tremia. Por que contar agora? Ele perguntou. Porque eu tô morrendo, ela respondeu. E porque vocês merecem saber a verdade. Merecem decidir o que fazer com ela. As lágrimas escorriam pelo meu rosto em silêncio. Naquela noite, Dona Lourdes faleceu. Mas a morte dela não encerrou a história. Pelo contrário, foi ali que tudo realmente começou. Nos dias seguintes, a casa ficou silenciosa demais. Paulo andava de um lado para o outro sem conseguir dormir. Eu passava horas olhando fotos antigas, tentando encontrar sinais que nunca quis ver. Cada lembrança simples ganhava um novo peso. Almoços de família, festas de aniversário, o jeito estranho como Dona Lourdes evitava ficar sozinha comigo. Tudo fazia sentido tarde demais. O velório foi estranho. Se você acredita que histórias reais, mesmo dolorosas, merecem ser contadas, deixe seu comentário. Às vezes, dividir uma experiência ajuda mais do que imaginamos. O velório foi estranho. As pessoas falavam de saudade, de boa mãe, de mulher forte. Só nós três sabíamos do peso daquela confissão. Durante semanas, Paulo e eu quase não conversamos. Havia perguntas que nenhum de nós tinha coragem de fazer em voz alta. Será que nosso amor era real? Será que sempre vivemos uma mentira? Será que aquele segredo contaminava tudo? Eu mesma me sentia culpada por algo que nunca escolhi. Paulo passava noites acordado, sentado na sala, encarando o nada. Uma madrugada, ouvi quando ele sussurrou: "Quem sou eu agora?" Aquilo partiu meu coração. Não era raiva, era confusão, era luto, era medo. Procuramos um advogado, depois um médico. Cada consulta era humilhante, ter que explicar nossa história para estranhos, ver olhares de julgamento, ou pior, de pena. Os exames demoraram semanas. Foram dias de ansiedade, silêncio e pensamentos que não davam trégua. Enquanto isso, nossa casa parecia suspensa no tempo. Nem brigas, nem carinho. Apenas espera. Exames foram feitos. Descobrimos que, legalmente, nosso casamento não tinha impedimento. A ligação genética era distante o suficiente. Mas emocionalmente, nada era simples. Foi numa noite silenciosa, sentados na sala, que Paulo falou. A televisão estava desligada. O relógio marcava alto demais cada segundo. Eu pensei em ir embora, ele confessou. Meu peito apertou. Não porque eu deixei de te amar, mas porque achei que talvez você merecesse alguém sem esse peso. Eu segurei as lágrimas. E você? Ele perguntou. Respirei fundo antes de responder. Eu não quero perder você por causa do erro dos outros. Eu chorei. Nem eu. Decidimos continuar, não por obrigação, mas por escolha. Hoje, 2 anos depois, seguimos juntos, mais unidos, mais conscientes. Nossos filhos nunca souberam desse segredo, e talvez nunca saibam. Não por mentira, mas por proteção. Aprendi algo que nunca vou esquecer. Às vezes, as maiores tragédias não nascem do ódio, mas do silêncio,
do medo, da covardia. E segredos enterrados por décadas sempre encontram um jeito de vir à tona. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir essa história. Comente o nome da sua cidade, eu leio cada comentário e isso me lembra que nenhuma dor é vivida sozinha. Às vezes a verdade dói, mas ela também liberta.